Dentro dos nossos ossos existe a medula óssea, que não serve necessariamente apenas para dar o preenchimento a esse tecido. A medula óssea é muito importante, porque ela serve como um reservatório para a proliferação de novas células. Quando a gente pega um osso e corta ele, consegue ver por dentro, e quando eu cito esse exemplo, eu me refiro especialmente a ossos de animais, a gente consegue ver que no miolo do osso, né, o que nós normalmente chamamos de tutano, né, mas assim, eu me refiro ao osso cru, se você só pegar assim e cortar ele, a gente consegue ver uma região central bem vermelha, né? Uma região brilhosa, vermelha, bem irrigada vascularmente. Aquilo ali é a medula óssea, tá? E isso se justifica, né, esse aspecto de um vermelho denso que prova uma vascularização nesse tecido. Isso prova que é um espaço, uma região óssea na qual existe uma intensa produtividade celular, certo? E não é para menos, porque é na medula óssea que nós vamos ter o berço, né? o ponto de gênese das principais células do nosso tecido conjuntivo líquido, que é o sangue. Os eritrócitos, as plaquetas, as células imunológicas como um todo, beleza? Um deles, inclusive, que nós chamamos de progenitor mieloide, é basicamente uma célula que vai dar origem a outras células da linhagem mieloide. Imaginem, por exemplo, como se fosse aqueles... eu esqueci o nome, cara. Aqueles gráficozinhos, sabe? De hereditariedade ou de evolução que mostram um ancestral aqui e aí ele se divide e vira outros que são semelhantes, né? Normalmente é isso que nós utilizamos no evolucionismo para explicar a evolução do Homo sapiens sapiens, né? Bom, é mais ou menos a mesma lógica que se aplica aqui. O progenitor mieloide é uma célula que vai dar origem a uma linhagem germinativa de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, as células que carregam o oxigênio, os megacariócitos, uma célula que, ao longo do processo final da sua maturação, descasca pedaços, fragmenta pedaços do seu citoplasma e dá origem às plaquetas, os principais agentes reguladores da hemostasia, da coagulação, e as células da linhagem granulocítica, que vai dar origem, né, aos fatores imunes que nós já conhecemos, que são os granulócitos. Como nós já conversamos anteriormente, os granulócitos são chamados dessa forma porque possuem grânulos citoplasmáticos. Quando nós vemos ele numa microscopia especial, nós identificamos esses vários pontinhos, esses grânulos, e que eles são hiperreativos, ou seja, eles são altamente reativos, eles têm um poder enzimático muito grande. E isso faz jus à sua função. Porque esses grânulos presentes nos citoplasmas dessas células, que, né, nós sabemos que são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, tá? Só para situar, eles que vão promover a imunidade inata. Eles vão tornar a imunidade inata aquilo que ela é, tá? Então, esses grânulos citoplasmáticos que possuem enzimas proteolíticas vão atuar justamente incidindo sobre um patógeno, sobre uma bactéria, sobre um protozoário, sobre um fungo que entrou na circulação sanguínea e vão atacá-lo, de modo a tentar matá-lo, beleza? Nós conversamos sobre as funções de cada célula granulocítica, né? Ou seja, células da imunidade inata, no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre como esse processo de ataque funciona, né? Quando uma bactéria como essa entra no nosso corpo, e eu utilizo bactéria como um exemplo genérico, mas isso se aplica a vírus, fungos, protozoários e os patógenos no geral. De que modo essa circuitaria toda
vai trabalhar para expurgar esse agente patogênico do nosso corpo? Bem, essa é a nossa discussão hoje. Lembram-se que conversamos sobre como os neutrófilos são as células da imunidade inata mais abundantes na circulação? Eu vou até tentar desenhar o núcleo de um deles aqui. Não coincidentemente, os neutrófilos são chamados de polimorfonucleados, porque eles têm um único núcleo, mas que ele se organiza de um jeito que forma alguns polos, né, alguns lobos separados. Por isso que ele é polimorfonucleado. O núcleo tem vários formatos, tá? Um formato irregular, acho que seria melhor dizer assim. E ele corresponde entre 40% a 70% da quantidade de células imunes inatas circulantes. Ou seja, ele é o mais abundante, tá? O que vai acontecer para que esse exército consiga perceber a entrada de uma bactéria? Assim, nesse momento inicial, eu estou falando de quando a bactéria chega no sangue, tá? Não necessariamente a bactéria entrando numa célula, porque aí seria realmente mais difícil uma célula imune identificar um patógeno quando ele entra na célula. Mas existe um mecanismo do nosso corpo, sim, tá? Já vou adiantar isso para vocês, que consegue fazer isso. Mas isso é discussão para alguns minutos mais à frente. A pergunta agora é: como que o neutrófilo percebe uma bactéria? Bem, como nós já sabemos, né, ao longo de tantos meses que estamos juntos e tantas discussões, nenhuma célula é completamente lisa, a não ser as hemácias do tipo O, que não tem nenhum tipo de proteínazinha na sua membrana. Mas, fora algumas exceções, a grande parte das células do nosso corpo possuem receptores de membrana. As funções desses receptores são as mais variadas possíveis, né? Lembram quando nós vimos no ensino médio a função da membrana plasmática? Que serve para delimitar a célula e separar ela do meio extracelular, criando um ambiente controlado no qual eu consigo aqui manejar substâncias, alterar proteínas, alterar fitas de RNA. Por isso eu preciso da membrana, eu isolo uma área para controlar aqui um conjunto de reações que precisam de uma região de controle, de uma região bem controlada para acontecer. Imaginem, por exemplo, vacina. Né? Para a gente guardar a vacina, a gente precisa de um lugar apropriado e não pode estar sujeito à falta de energia elétrica, porque se a energia elétrica nesse lugar faltar, os grandes freezers, né, vão descongelar, vai perder as vacinas. Então, o lugar, né, o CRIE, que é o lugar onde nós chamamos que faz o armazenamento desses imunobiológicos, das vacinas, é como se fosse, né, um galpão. E esse ambiente tem umas paredes que tem umas espessuras diferentes, tem uns sistemas de segurança para restaurar a energia. Quando a energia elétrica pública faltar, tem um sistema reserva, né? Ou seja, eu delimito um espaço para controlar reações ou coisas, enfim, aqui dentro. Isso é o que a membrana plasmática faz, beleza? Qual que é, tecnicamente, a principal desvantagem de ter uma membrana isolando um ambiente celular? Simples. Tudo que está do lado de dentro fica isolado do que está do lado de fora e existe uma dificuldade de comunicação. É por isso que existem os receptores. Os receptores existem para que, caso algum comando dos superiores, né, dos patrões, né, enfim, hormônios, por exemplo, caso eles precisem avisar uma determinada célula a fazer alguma coisa, são os receptores que vão possibilitar essa comunicação. Esses receptores vão servir como um sítio de encaixe, literalmente. A partícula comunicante entra aqui e esse receptor aqui do lado de dentro inicia um mecanismo para avisar o núcleo da célula sobre alguma ordem que veio do lado extracelular. Beleza?
Esse princípio funciona, por exemplo, para um hormônio ser ativado, mas funciona também exatamente para responder a pergunta que eu levantei aqui, tá? Então, os neutrófilos e as outras células granulocíticas polimorfonucleadas como um todo expressam em suas membranas receptores. Não são, obviamente, os mesmos receptores que detectam a chegada de hormônios, por exemplo. Não, nesse caso, aqui na membrana, teria outro receptor específico para reagir a um hormônio, beleza? Mas esses receptores, que têm a função exclusiva de servir como um sítio de início imunológico, eles ficam na membrana e, normalmente chamados pela literatura de receptores Toll-like, eles conseguem ser sensibilizados por algumas substâncias que nós chamamos carinhosamente de pumps, que é uma sigla da língua inglesa que significa padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, os pumps são um conjunto de características que os patógenos têm. E as nossas células sabem disso por meio dos seus receptores, de modo que, quando uma dessas características que só patógenos têm aparecer e sensibilizar esse receptor, a resposta vai começar, tá? Então, isso elucida como esse processo imune começa. E esses padrões moleculares associados a patógenos, eles podem ser dos mais variados tipos, né? Mas eles são principalmente características que nenhuma célula do nosso corpo tem. É até meio óbvio, né? Porque se essa característica não tem no nosso corpo, logo não é nossa, então logo é estranha, né? Faz até sentido essa lógica. Quais são essas principais substâncias? Uma delas é o LPS, abreviação para lipopolissacarídeo, que é um tipo de sacarídeo, um tipo de carboidrato que está depositado na membrana externa de algumas bactérias gram-negativas, tá? E o lipopolissacarídeo não é encontrado em nenhuma outra célula do nosso corpo. Ou seja, faz sentido, certo? Faz sentido reconhecê-lo como algo estranho, beleza? Outro também é o peptidoglicano, que também é um componente de bactérias gram-positivas, por exemplo, tá? Não está presente em nenhuma célula do nosso corpo. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer que quando uma bactéria entra na corrente sanguínea e está se difundindo, ela está passeando por ali, ela vai ser reconhecida a partir dessas características aqui, tá? Porque são padrões vistos em células que não são do nosso corpo, são padrões associados a patógenos. As nossas células imunes, os receptores Toll-like, eles têm no seu repertório o conhecimento desses pumps aqui. Se ligar aqui nesse receptor uma célula do nosso corpo, essa célula tem características de células do nosso corpo, não tem nenhum padrão associado a patógeno, tá? Por quê? Porque célula nenhuma tem lipopolissacarídeo. Célula nenhuma do nosso corpo tem peptidoglicano. São características encontradas em bactérias, tá? O próprio, por exemplo, o próprio ácido lipoteóico, né? Que também é uma substância nas bactérias gram-positivas, não tem no nosso corpo. A flagelina, uma proteína que está presente em flagelos de bactérias, que também não existe no nosso corpo, beleza? Então, são conjuntos de características. O RNA, por exemplo, olha só, o RNA de dupla hélice, nós sabemos que quando a gente estuda biologia molecular, né, síntese proteica, transcrição genética, a fita do RNA
Ela é uma fita simples, é uma só. Não existe RNA de dupla hélice no nosso corpo. Ou seja, um RNA de dupla hélice é entendido pela imunidade como um padrão de um patógeno. Porque alguns patógenos têm um RNA de dupla hélice e algumas células do nosso corpo não. Beleza? Então, percebam, esse mecanismo aqui começa a partir de um sinal de receptor que vai identificar esses pumps acontecendo. Beleza? E quando, aí agora eu lembrei que eu esqueci de colocar os granulozinhos aqui, ó, no citoplasma do neutrófilo. E aí, quando esses padrões encaixam nos receptores Toll-like dos neutrófilos ou dos demais granulócitos que seja, a resposta imune vai começar. Quando o receptor é sensibilizado, inicia-se um mecanismo de despejo desses grânulos, que nada mais são do que enzimas proteolíticas, e esses grânulos são ejetados, são execrados para fora do citoplasma. E eles atuam sobre a bactéria. Como são enzimas, e enzimas catalisam, né, elas quebram ligações, reações, enfim, o que elas vão fazer, uma vez fora do citoplasma, é provocar ataque, dano à membrana plasmática da bactéria. Até que essa membrana tenha sido tão esburacada, tão espetada, furada, tão danificada, que o citoplasma bacteriano extravase e a bactéria morra. Beleza? Esse é o mecanismo por trás das células da imunidade inata. É claro que, como existem várias células, a resposta vai diferenciar um pouco em cada uma delas. Mas o princípio base que norteia a resposta imune inata é esse. De que forma eu posso exemplificar, por exemplo? O próprio neutrófilo, né? Que a gente está conversando sobre ele agora. Que corresponde cerca de 40 a 70% de célula granulocítica circulante. É o granulócito mais abundante no sangue, que nós mais vamos encontrar. O que ele faz? Eles, como nós já sabemos, exercem fagocitose como um macrófago faz, porém, o neutrófilo, ele é aquele piloto kamikaze, ele é aquele cara que se sacrifica por todos, é o Capitão América, basicamente. Quando ele realiza a fagocitose, ele morre, sem volta. Por isso que ele é tão abundante no sangue, por isso que o tempo de renovação dele é mais rápido, porque ele sempre está sendo perdido, tá? E aí, a partir dessa fagocitose que o neutrófilo faz, o mecanismo é basicamente esse, né? Liberação de enzimas citoplasmáticas. Essas enzimas, algumas têm um potencial proteolítico e danificam a membrana plasmática de uma bactéria, outras que têm um papel de comunicação, inclusive eu nem tinha falado sobre isso, vai ser bom ressaltar agora. Essas outras enzimas que estão no meio dessas aqui, ó, que saíram do citoplasma do neutrófilo, elas têm funções enzimáticas para danificar membranas plasmáticas, componentes celulares bacterianos, fúngicos, certo? Mas, e isso é uma coisa importante, porque quando um neutrófilo identifica uma bactéria, sozinho ele não vai dar conta, obviamente, porque na maioria esmagadora das vezes, quando o nosso corpo é invadido por uma bactéria, não é só literalmente uma bactéria que entra. Isso aqui que nós construímos é só para encaixar na tua cabeça, né? Mas assim, eu quero que você pense que são milhares de bactérias, beleza? E esse neutrófilo que foi ativado, ele não vai agir sozinho. Ele precisa recrutar outras células. E como que esse processo vai acontecer, sendo que a bactéria entrou por meio de um prego que você se cortou no dedão do pé? E como que ele vai avisar os neutrófilos que estão passando por exemplo, pela sua artéria braquial aqui no braço, para que eles desçam até o dedão do pé? Como que essa comunicação vai ser possível, sendo que a nossa rodovia, né, que são os vasos sanguíneos, é uma rodovia muito longa, tá? E é isso que também é papel dessas enzimas aqui, que tem uma função
que nós chamamos de quimiotaxia. A quimiotaxia é uma propriedade interessantíssima dessas enzimas citoplasmáticas dos granulócitos. Por quê? Uma vez que elas são despejadas do citoplasma no meio extracelular, elas vão, obviamente, até o patógeno exercer os efeitos enzimáticos, proteolíticos, mas elas também se disseminam, tipo um pólen, e eu vou usar a analogia do pólen porque esse tanto de bolinha parece mesmo um pozinho. Eles se difundem pela corrente sanguínea, né? Lembrem que o coração tá lá batendo, então o sangue tá o tempo todo assim, ó, circulando, circulando, circulando. Então, por exemplo, nessa região aqui tem um neutrófilo. Esse neutrófilo liberou os grânulos aqui no vaso sanguíneo. Só que como o sangue tá girando, circulando, circulando, o grânulo citoplasmático, a enzima, cai aqui e ela vai rodar a circulação toda, né? Porque o sangue não está parado, o sangue está fluindo. Então essas enzimas rodam a circulação e aí ela consegue recrutar as outras células imunes que estão em pontos mais distantes daquele onde está ocorrendo a infecção. Beleza? Essa é a propriedade que nós chamamos de quimiotaxia, tá? São as famosas citocinas pró-inflamatórias. São conteúdos citoplasmáticos liberados pelas células imunes que conseguem recrutar para o local da invasão o exército. Beleza? E aí, conforme essa quimiotaxia acontece e essas enzimas estão lá girando na corrente sanguínea, recrutando mais células, chegam outros neutrófilos, basófilos, eosinófilos e assim por diante, tá? E esses neutrófilos, como nós já sabemos, fazem fagocitose. Eles também são capazes de liberar o que nós chamamos de eros, né? Não é o eros, o amor, tá? Eu digo isso porque em grego eros significa amor, mas não é isso que eu quero dizer, tá bom? É tipo assim, elementos reativos de oxigênio. Ou seja, os neutrófilos têm a capacidade de liberar íons óxidos, íons superóxidos, né? Um íon de oxigênio que está supercarregado. Por que eles fazem isso? Porque os íons superóxidos, eles são oxidantes. E aí você vai entender agora por que dizem que certas comidas são antioxidantes, né? Porque os oxidantes, eles provocam, eles conseguem roubar elétrons, tá? E se uma substância química que é estável, né? Sei lá, HCl, uma substância química tem os seus elétrons roubados, né? Tendo em vista que o HCl é na verdade o H+ e o Cl-, se uma substância química que é estável, ela está aqui sozinha, ela tem elétrons roubados por um íon superóxido, um íon oxidante, né? Ele gera oxidação, ele gera perda de elétrons. Você sabe que elétrons fazem ligações. Se um elétron sai da jogada, a ligação química entre duas moléculas pode se quebrar, ou pode ficar num formato estranho. E aí aquela molécula vai deixar de existir, porque ela depende exatamente daquele formato específico. É só você lembrar do diamante e do grafite. Os dois são feitos de carbono, só que o rearranjo molecular, a forma geométrica espacial de suas moléculas é que é diferente. Tá? Então, quando um elétron é roubado de uma substância, ela pode deixar de ser o que ela é. Por isso que, se esses íons oxidantes se acumulam no nosso corpo, eles vão oxidar o DNA. Eles vão roubar elétrons do DNA. E aí a gente tem danos genéticos e o princípio para um câncer, tá? Eu dei esse arrodeio todo, mas foi importante, tá? É importante que você saiba que os neutrófilos têm a capacidade de liberar elementos reativos de oxigênio, beleza? É uma das funções dele, tá? Achei importante comentar. Bem, quanto aos eosinófilos, né? Que também são células assim, parecidas com os neutrófilos, só que eu tenho até uma imagem aqui que vai ficar muito melhor de explicitar. Aqui está o eosinófilo. Também tem grânulos, também tem a capacidade de exercer quimiotaxia, só que os eosinófilos, eles têm uma lógica diferente, né? Os eosinófilos, eles podem liberar um tipo de enzima que a gente chama de EPO, que é a peroxidase eosinofílica.
A peroxidase eosinofílica, ela vai estar diretamente associada com a peroxidação, né? Lembram do peróxido de hidrogênio, né, a água oxigenada? Então, a peroxidase eosinofílica vai participar do processo de inflamação por meio da geração de substâncias que provoquem dano às moléculas do patógeno, né? O próprio dipirona, por exemplo, que a gente toma para dor de cabeça, ele não é considerado um anti-inflamatório, tá? Por quê? Porque quando o dipirona, eu vou desenhar aqui essa bolinha para ser o dipirona, tá? Vocês entendam. Quando o dipirona chega no local onde está tendo uma guerra ali, né? Guerra, né? Aqui tem bactéria, aqui tem um monte de célula imune, tá tipo um caos aqui, a anarquia, sabe? A revolução burguesa, a revolução bolchevique na Rússia, tá ligado? Quando o dipirona chega nessa região, a presença do H2O2, dos peróxidos de hidrogênio, inibe a função anti-inflamatória do dipirona, inibe a ação da dipirona no local da inflamação. Esse acúmulo de H2O2 também tem parte da peroxidase eosinofílica, liberada pelo eosinófilo. Outra coisa interessante também, e aí eu vou só cuspir essa informação, porque é o que a literatura diz, né? Os eosinófilos, apesar de terem as mesmas características, né, do neutrófilo, vocês sabem que a imunidade inata é a imunidade mais primitiva do nosso corpo, né? Alguns cientistas, inclusive, eles mencionam que a imunidade inata ela é uma característica tão primitiva que ela existe em plantas e insetos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, ela é bruta, ela é primitiva, ela é a mais rudimentar que nós temos. Mas isso não significa dizer que ela não seja efetiva, tá bom? Ela é rudimentar, mas ela é eficaz. E aí, vejam, o eosinófilo e o neutrófilo, eles têm funções semelhantes. Eles têm os núcleos em vários lóbulos, eles têm grânulos citoplasmáticos. E essa verossimilhança entre eles dois geraria essa pergunta, né? Poxa, mas se eles são tão parecidos, por que eles são diferentes, têm nomes diferentes, e por que existem duas células diferentes se normalmente elas se parecem e têm funções parecidas, né? O mecanismo é praticamente o mesmo, é liberar os grânulos no patógeno. Mas aí que tá. Nós descobrimos ao longo dos avanços de microscopia eletrônica, biologia molecular e imunologia molecular que os eosinófilos, por alguma razão que eu admito para vocês, eu não sei, eles têm uma preferência muito grande por patógenos parasitas, tá? Não significa dizer que o neutrófilo não vai atacar quando ele vê um verme, né? Eu espero que você não interprete tudo tão literalmente do jeito que eu tô falando aqui. Mas assim, diante de uma situação parasitária, de uma invasão por um parasita, nós vamos identificar um aumento no número de eosinófilos. Fez a sinapse aí? Quando você pega o exame de sangue, mostra lá, não mostra? O leucograma, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, linfócito. E normalmente esse é o life hack que a gente usa, né? Quando a gente bate o olho no número lá de eosinófilos, né? Que normalmente é para ser bem curtinho. Se eu não me engano, rapaz, vixe, eu tava estudando isso até uns 2 dias atrás. Se eu não me engano, a quantidade de eosinófilos que tem que ter no corpo da célula de uma pessoa é muito baixa. É cerca de 1 a 6%, se eu não me engano, né? Ou seja, esse é o life hack. Life hack, eu digo, você abre o exame de sangue, bate o olho no eosinófilo e vê que ele está aumentado. Pode ser parasita, tá? Esse é o parâmetro que nós normalmente utilizamos, né? Pode ser também, né, alergias, quadros alérgicos, quadros asmáticos ou doenças autoimunes, né? Mas principalmente os parasitas. Beleza? Enquanto os basófilos, que o exemplo que se aplica é verossimilhante, né? Eles são parecidos, eles têm grânulos citoplasmáticos. Eles vão ter uma resposta que vai ser muito parecida com a dos outros granulócitos. Só que os basófilos, eles têm uma característica que eu queria ressaltar aqui, que é a liberação, né?
Mesma coisa dessas citocinas aqui que eu expliquei agora, só que um dos compostos dessas citocinas é muito conhecido e nós chamamos de histamina, né? Se você, por alguma razão que você não conhece, sente que já ouviu falar nesse nome, talvez seja porque ou você tem algum quadro alérgico e tem que tomar um medicamento anti-histamínico, ou, o que é o caso mais específico de todos, você joga bastante videogame e tá acostumado a ver aquela barra de corrida do seu personagem como sendo a barra de estamina, né? Quando o teu personagem se cansa, a barra de estamina zera e aí você tem que ficar só andando até esperar a barra encher depois. Ficou meio específico esse exemplo, né? Ninguém lembrou disso, ninguém... Meu Deus, Nossa, dane-se. Essa estamina aqui, ela tem uma função crucial na alergia, que eu acabei de falar, inclusive. Ela é uma substância que é inflamatória, ou seja, ela provoca inflamação e também tem uma função de quimiotaxia, que é recrutar outras células imunes, tá? Os efeitos da histamina são puramente inflamatórios. Como eu não queria falar sobre inflamação agora, porque merece todo um vídeo só para falar de inflamação, eu vou deixar essa incógnita aberta para a gente responder depois. Mas o que eu quero que você saiba é basicamente isso. A histamina, ela desencadeia uma resposta inflamatória e normalmente ela vai auxiliar no processo inflamatório por meio de um mecanismo que nós chamamos de vasodilatação. Certo? Por que a inflamação tem como característica uma vasodilatação? Por que o vaso dilata, né? Porque assim, chegou um patógeno, ok, identificou o patógeno com receptor Toll-like, recrutou células, ok, começou a batalha, começou um processo inflamatório. Por que os vasos sanguíneos dilatam? Sabe? Parece que é um evento muito específico, né? Seria mais previsível pensar que não sei, os vasos linfáticos dilatariam, né? Porque vaso linfático tem a ver com linfócito, né? E linfócito é célula imunológica, né? Célula imunológica, né? E isso aqui é inflamação. Então tem mais ou menos alguma coisa a ver. Mas por que o vaso sanguíneo vai sofrer vasodilatação? É uma pergunta muito específica, não é? Pois é. A gente vai falar sobre isso quando chegar a inflamação. Mas o que eu já posso adiantar é que, por exemplo, o cara que tem rinite alérgica normalmente toma um antihistamínico, uma medicação antihistamínica, né? Uma delas, que é a mais famosa, é o maleato de dexclorfenadrina, tá? Conhecido popularmente aí como Celergin, né? Por quê? O antihistamínico bloqueia a produção da histamina. Se não tem mais histamina, aqueles efeitos da rinite alérgica, como o inchaço da mucosa, aquela vermelhidão na ponta do teu nariz, eles cessam, eles acabam, né? Ou seja, estaria a histamina relacionada a esse inchaço e essa vermelhidão? Sim, tá? Então, a histamina liberada pelo basófilo participa da inflamação também, beleza? Acho que esse é a forma mais específica de abordar tudo isso que nós abordamos agora, do jeito mais descomplicado possível e que possa abranger o nível de conhecimento de todos vocês, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, né? E esse quadro aqui, ele explica muito bem tudo que eu falei até agora, tá? Nós entendemos até aqui os mecanismos de imunidade inata. A imunidade inata seria o equivalente, meus amigos, a um reflexo. Lembram, quando nós estudamos neurofisiologia, os reflexos são respostas automáticas do sistema nervoso e são estereotipadas, o que quer dizer que elas vão acontecer do mesmo jeito para todo mundo. Não diz respeito a um fator cognitivo. Quanto a isso, eu quero dizer que
Não importa se você é asiático, australiano, se você é neozelandês, né, australiano, já falei australiano, não foi? Não importa qual seja a sua concepção cultural. A cultura não influencia essa resposta. Por quê? Porque os reflexos são inconscientes, tá? São respostas automáticas e inconscientes. Você nasce com ele. O reflexo de tirar a mão do lugar quente, né? De tirar quando você sente que furou o dedo, o reflexo de, sei lá, você tá na praia andando, você tem medo de caranguejo, não sei lá. Você sente qualquer coisa que seja, até uma concha, triscou no teu pé, você pula assim, contrai a musculatura toda numa velocidade, sabe? É uma coisa reflexa. A mesma coisa é a imunidade inata. As nossas células imunes inatas, elas conseguem, por meio dos mecanismos que nós passamos essas últimas meia hora conversando, lidar muito bem com a maioria das bactérias, vírus, protozoários, fungos, tá? E tudo isso aqui nós vemos resumido nessa tabela. Aqui nós temos as barreiras que nós conversamos, que também são importantes mecanismos de imunidade, barram os micro-organismos de entrarem. Temos os fagócitos. Dentro do grupo de fagócitos inclui os granulócitos. Olha só um exemplo deles aqui, ó. Olha o núcleo como está todo cheio de lobos. É um polimorfo nucleado, um granulócito. Dentro do grupo dos fagócitos tem também o macrófago, que é um fagócito de um escalão mais alto comparado aos outros, né? Por quê? Porque o neutrófilo, ele é tipo vida única, ele morre depois da fagocitose. E o macrófago não. Ele fagocita e fica vivo, Ele é mais um no escalão. Beleza? Temos os mastócitos, que também atuam na região inflamatória, liberando fatores que nós chamamos de interleucinas, que chamam células imunológicas adaptativas, certo? Não se preocupa, a gente vai falar sobre isso. Nós temos também as células natural killer, que também vamos falar sobre isso, certo? E o sistema complemento, que é uma coisa que eu acabei não mencionando, tá? O sistema complemento, meus amigos, não é necessariamente célula, tá? Por que eu afirmo isso? Quando nós estudamos o sangue, né? Lembra aquela famosa imagem do teu livro de ciências, quando você vê um tubo de ensaio, ficou horrível esse desenho, e aqui você vê, depois de uma centrifugação, o sangue aqui embaixo e o plasma aqui em cima, né, separado. Pois bem, o plasma tem eletrólitos, íons, moléculas orgânicas, água, imunoglobulinas, anticorpos, albumina, proteínas, enfim, beleza? O sistema complemento é um conjunto de proteínas que está no plasma, beleza? E o que o sistema complemento faz? Ele complementa mais ou menos isso, mas não quer dizer que ele só serve para complementar. Ele consegue modular uma resposta, sabe? Responsa também. De que forma? Esse complexo de proteínas, que nós chamamos de sistema complemento, eu acho muito legal esse nome, eles conseguem, essas proteínas, né? Eu vou desenhar aqui esse cilindro, tá? Uma C5Q, que é uma das proteínas que faz parte do sistema complemento. São outras proteínas, tá? Tem várias outras proteínas. Essas proteínas aqui, que eu vou desenhar no formato desse cilindro, elas formam o que nós chamamos de complexos de ataque à membrana. Por alguma razão eu acho esse nome muito irado. Em outras palavras, e agora vai fazer sentido porque que eu desenhei esse cilindro aqui. As proteínas que fazem parte do sistema complemento formam complexos de ataque à membrana. Ou seja, quando a imunidade inata identifica um patógeno, essas quimiotaxinas também vão servir como um telegrama para o sistema complemento. Eles vão responder esse sinal e vêm até o patógeno. Essas proteínas
se juntam, tipo como se fosse, literalmente, cara, tipo como se fosse um Transformer. Eles meio que se dobram, um encaixa no outro, e eles formam uma estrutura que, aqui o cilindro que eu desenhei agora há pouco, ó, que gera um ponto de vulnerabilidade na membrana, ou seja, um ataque à membrana, e faz uma abertura para que o citoplasma da bactéria comece a extravasar, ou algum anticorpo ou alguma citocina consiga entrar e atacar a célula por dentro, tá? Eu juro pra você, pareceu simples isso que eu falei, né? Mas, pô, você tem que abrir o livro e ler sobre sistema complemento, porque parece uma bruxaria desgraçada, você não tá entendendo. Acho que a gente vai ter mais tempo para falar sobre ele depois, mas acho que o mais importante para se entender agora é que o sistema complemento faz parte da imunidade inata. São proteínas presentes no nosso plasma sanguíneo. Beleza? Bem, e acho que uma das principais características que me motivaram a escolher esse diagrama para colocar aqui para vocês é a legenda. É o eixo X aqui embaixo, ó. Porque ele traz uma característica muito interessante da resposta imunológica. Eu não sei se vocês perceberam, mas além de a imunidade inata ser diferente da imunidade adaptativa, porque são células diferentes, obviamente, existe uma diferença relacionada ao tempo de ação após a infecção. Como a imunidade inata, ela é como se fosse uma espécie de reflexo, ela ataca, né? Ela simplesmente ataca um patógeno. E aí agora eu vou ter que começar a entrar em imunidade adaptativa para vocês entenderem, né? A imunidade inata, ela é como se fosse uma espécie de soldado com uma arma. Ela atira para todos os lados e para todo mundo. O que eu quero dizer com isso é que esse mecanismo bonitinho todo aqui que eu expliquei, liberação de grânulos, atacar a célula, atacar a bactéria, o protozoário, enfim, essa lógica aqui é uma cartinha repetida. Ou seja, as células da imunidade inata vão atacar qualquer patógeno que entrar no nosso corpo com esse mesmo mecanismo aqui. Pode ter entrado uma bactéria fraca ou entrado uma bactéria super resistente. A imunidade inata, ela vai responder a qualquer patógeno do mesmo jeito, que é esse mecanismo aqui. Ela não tem uma especificidade. Não importa se o patógeno é muito forte, super resistente, ou ele é fraco. A imunidade inata responde a ele da mesma forma, atira para todos os lados, tá? É como se ela só atacasse, sem planejar direito, beleza? Tá? Por isso, né? Por isso que essa resposta que não envolve nenhum tipo de planejamento é uma resposta mais rápida. Por quê? Porque ela é pronta, né? O padrão é reconhecido aqui, pum, a resposta acontece. Por isso que é uma resposta mais rápida, que acontece em até, olha só, 12 horas após a infecção. Em 6 horas aqui após a infecção, o processo imune inato já age, tá? É diferente, por exemplo, do outro tipo de imunidade que nós vamos ver agora, que é a imunidade adaptativa. Como nós falamos sobre o tempo, de cara você já consegue ver aqui outra diferença, né? Que é o tempo. A imunidade adaptativa demora dias para acontecer. Ó, cerca de 7 dias para acontecer. Por que isso ocorre? Senhoras e senhores, essa é a imunidade adaptativa. A terceira linha de defesa do nosso corpo contra os diversos tipos de agentes agressores que ameaçam perturbar a nossa homeostase. Diferente do que acontece na imunidade inata, a imunidade adaptativa, ela funciona como se fosse um psicopata. Ela é aquele cara stalker que segue a pessoa na rua, olha para ela, acompanha ela em cada loja que ela entra, em cada diálogo que ela faz, sabe os gostos da pessoa, os desgostos da pessoa e estuda aquela vítima até a ponto de se tornar tão
atrativo para ela que eles se tornam bons amigos e essa pessoa se torna tão íntima e se sente tão bem perto daquele cara. E depois que ele chama ela para ir na casa dele, você sabe o que acontece. O resto aparece no jornal, né? É mais ou menos isso. A imunidade adaptativa funciona como uma espécie de vigia, um vigilante. Para ser mais leve, eu vou dizer que ela é tipo um Batman, né? O Batman vai lá para a caverna dele, estuda o cara e depois, né, cria lá uns gadgets de tecnologia, uma armadura para lidar com o cara, tipo o Batman vs Superman, que ele criou uma armadura completamente counter do Superman, e depois ele vai atacar o Superman, ou o vilão, né? A imunidade inata representa isso, ela prefigura isso. A imunidade adaptativa, ela é inteligente, ela sofre adaptações. Então lembram que, quando eu disse que a imunidade inata ataca qualquer patógeno do mesmo jeito, seja fungo, protozoário, bactéria, seja uma pseudomonas pneumoniae, seja uma klebsiella, seja um hemófilos influenza, seja seja o que for, tá? Seja uma entamoeba histolítica, seja uma Taenia solium, seja um ascaris lumbricoides, qualquer patógeno, a imunidade inata vai ter essa mesma resposta estereotipadazinha aqui, a mesma resposta. Eu falei o zinha, né, no diminutivo, mas eu não quero desmerecer esse processo imune não, tá? Porque ele é eficaz. Muitas coisas são barradas nesse estágio, nem precisam ir para a imunidade adaptativa, tá? Entretanto, a imunidade adaptativa, ela é inteligente, ela se adapta. Ela reconhece o patógeno. Depois que ela reconhece o patógeno, a informação, né, aqui a proteína de membrana, lembra o receptor? Reconhece o patógeno, a informação vai para o núcleo e ali a célula pensa, né, processa, entre aspas. É esse cara. Legal. Esse cara, ele tem preferência por ficar no pulmão. Então é pra lá que eu vou. Esse cara é anaeróbico, ou seja, se tiver oxigênio, ele entra em processo de toxicidade. Então é para lá que eu vou. A imunidade inata consegue gerar uma resposta proporcional ao patógeno. E agora a gente fecha essa ideia. Se aqui eu tenho um patógeno que tem 100 pontos de vida, eu tenho um chefão que tem 100 pontos de vida, eu tenho a imunidade inata, que vai atacar ele dando 5 de dano. Do contrário, se eu tenho um NPC, sabe, aquele soldadinho bem paia mesmo, que tem 10 de vida, a imunidade inata também vai atacar ele dando 5 de dano. Ela ataca qualquer tipo de vilão, ela ataca qualquer tipo de chefão ou chefinho da mesma forma. A adaptativa não. Se ele gera 10 de dano, se esse soldado pequeno gera 10 de dano, então a imunidade adaptativa vai gerar 10 de dano. Se esse aqui gera 100 de dano, a imunidade adaptativa também vai corresponder pau a pau, moleque. Isso aqui é absoluto cinema, cara. Não tem como não dizer que isso aqui é incrível, maluco. Olha isso aqui. A célula estuda o patógeno e corresponde e é recíproca à virulência dele. Isso aqui é muito massa, galera. Nossa, vocês não estão entendendo. Isso aqui é muito incrível, tá bom? Essa capacidade fina de se ajustar e responder à altura o patógeno. Essa é a principal característica da imunidade adaptativa. Ela se desenvolve em resposta à infecção. A infecção acontece e ela responde com reciprocidade ao tamanho daquela infecção. É por isso que, às vezes, além de ser chamada de imunidade adaptativa, ela também é chamada de imunidade adquirida, porque ela só é ativada diante da infecção. Beleza? Tá? Muito doido, né? Pois é. E isso aqui é uma característica muito importante, mas não é tudo. A literatura, quando fala sobre a imunidade adaptativa,
ressalta o tempo todo duas características que não é pra gente esquecer. Uma delas foi a que eu acabei de destrinchar aqui, que é a capacidade de gerar respostas específicas para os patógenos. E isso daqui já é uma coisa grandiosa suficiente, mas ainda falta o segundo item, né? A segunda característica da imunidade adaptativa, que é também muito importante, é a capacidade de gerar memória. E isso aqui te lembra alguma coisa? Além de ser capaz de ser recíproca e rebater de igual para igual uma infecção, adaptando-se ao patógeno, a imunidade adaptativa, depois que o ataque termina e a infecção desaparece, ela consegue cortar fragmentos desse patógeno e guardá-lo como num banco de dados, como numa lista, um livro, um Death Note, que registra os patógenos que já invadiram o corpo e quando ele invadiu, que armas nós usamos para vencê-lo. Essa é a capacidade de memória. De modo que, quando você é infectado pela catapora, por exemplo, né, nós normalmente chamamos de catapora a varicela, e você é exposto a ela uma vez, você não pega ela de novo. Porque a tua imunidade pega os fragmentos do patógeno da varicela e arquiva num repertório pessoal, onde ela guarda essa informação e as armas que utilizou. Para que quando aquele patógeno se aproximar do seu corpo de novo, porque acontece, galera, sejamos honestos, ao longo da nossa vida, o cara vive o quê? 70 anos? Nesses 70 anos de vida que a pessoa viveu, ela se expôs inúmeras outras vezes à varicela. Só que nunca mais pegou a doença. Justamente porque quando o patógeno entrou e ele foi identificado, essas instruções do manual foram distribuídas para as células. E aí a célula já sabia o que fazer para matar ele. E aí não deu nem tempo, filho. O cara não viu nem a luz do dia, ó. Já foi de arrasta. Já foi de comes e bebes, literalmente. Tá ligado? Então é isso que eu quero que vocês guardem. As principais características da imunidade adaptativa são a capacidade de se adequar e responder com reciprocidade à infecção e a capacidade de gerar memória, que também explica, né, o mecanismo por trás das vacinas. Você recebe uma injeção com imunobiológicos, com patógenos enfraquecidos, atenuados, e você induz as suas células a gerar uma memória, de modo que quando você se expõe a esse patógeno uma segunda vez, você não tem nada. Beleza? Bem, eu acho que esse clímax todo é o suficiente por hora, e conforme as próximas discussões forem chegando, nós vamos continuar discutindo sobre a imunidade adaptativa e como tudo isso é possível por meio de só 2 célulazinhas. Eu tô muito empolgado. E vocês, hein? Eu acho que eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá.